Olá, você está no canal Universo Mais Verde e eu sou a Cláudia. Seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo anterior, nós fizemos uma lista com algumas sugestões de plantas de pequeno porte para quem não tem espaço para cultivar. Hoje eu fiz uma seleção com 6 plantas de fácil cultivo para dentro de casa, para ambientes internos. Especialmente para você que ainda é iniciante, sem muita prática na jardinagem, ou para aquelas pessoas que gostam de plantas, querem tê-las, mas não têm muito tempo para se dedicar, precisando de algumas espécies que sejam de fácil manejo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. É muito importante ressaltar que quando a gente diz que uma planta é de fácil cultivo, ela precisa se enquadrar nas características de climas que você tem aí na sua região. Cada espécie tem as suas exigências com relação ao solo, à quantidade de luz, à quantidade de água. Ou seja, se uma planta é de fácil cultivo para uma região de clima mais frio, ela não vai ser de fácil cultivo para uma área onde o clima é quente demais e vice-versa. Por isso eu te aconselho a escolher espécies que sejam adequadas ao clima que você tem aí na sua cidade. Essas plantas que eu vou listar aqui hoje, elas são consideradas de fácil cultivo porque elas não são espécies exigentes demais. Então vamos começar? A primeira espécie que eu trouxe é a amaranta cinza. Ela é conhecida também como tenante. É uma planta brasileira. O porte dela pode chegar em média aos 60 centímetros de altura. As suas folhas são alongadas, tem cor verde prateada, com desenho padrão espinha de peixe. A porção inferior da folha é arroxeada e elas são sustentadas por pecíolos que apresentam pequenos pelos na superfície. Para você cultivar essa planta, o solo deve ser rico em matéria orgânica. E a luminosidade para ela é de luz difusa, porque ela não pode tomar sol direto sobre as suas folhas, que elas acabam queimando. Ela gosta de solo úmido, mas nunca encharcado. Então a rega é moderada. A segunda espécie de fácil cultivo é o dólar, também conhecido como era sueca ou ainda como planta do dinheiro. É uma planta nativa da Austrália, muito bem adaptada aqui no Brasil e chega em média a 20 centímetros de altura, então é uma planta bem compacta. Ela é considerada planta rastejante, mas ela fica linda se ela for cultivada como planta pendente, no vaso pendurado. Ela tem verde e variegata. As folhas são ovais, as bordas são edentadas e muito brilhantes. Essa planta gosta de umidade, né, e luz difusa no ambiente, ou meia sombra, com aquele solzinho da manhã bem fraquinho. Mas é necessário que o ambiente seja arejado e bem iluminado. O substrato para cultivar o dólar tem que ser bem drenado. Ela também não precisa de podas. É uma planta muito fácil de cultivar. E a reprodução é facílima. Basta que você arranque um galinho e coloque na terra que ele enraiza facilmente. A terceira espécie de fácil cultivo é uma bromélia chamada de Guzmania lingulata ou estrela escarlate. Ela é uma planta epífita, como vocês que me acompanham já sabem, ela cresce sobre as árvores e para ser cultivada dentro da sua casa, você vai ter que colocá-la num vaso com um substrato próprio para plantas epífitas, bem permeável, né? Utilize para isso cascas, fibras de coco, composto orgânico de folhas, areia grossa de construção, tudo isso vai evitar que haja uma compactação do solo. Essa planta é nativa da América tropical, principalmente aqui do Brasil. Ela não tolera sol direto sobre as suas folhas e a luminosidade adequada é a meia sombra. A rega dessa planta deve ser moderada, porque ela também não tolera encharcamento, então são mais espaçadas. As suas flores se apresentam em várias cores, amarela, vermelha, branca, vinho, roxa e por aí vai. A propagação dela é muito fácil, que você remove o broto que nasce lateralmente na planta mãe. Coloca num outro substrato para ter uma planta independente. Não precisa de poda e é uma planta amiga dos animais, já que ela não é tóxica. A quarta planta é um clássico das plantas de fácil cultivo. Ela se chama Zamioculca.
Nós podemos ver muitas por aí nas casas das pessoas, em banheiros, em lavabos, porque ela é muito decorativa. A Zamioculca, ela se adapta muito facilmente a qualquer ambiente. Mas vale lembrar que, apesar dessa rusticidade dela, é importante que o ambiente tenha muita luz difusa, porque ela precisa dessa claridade para fazer a fotossíntese. Caso contrário, o tempo vai passando e essa planta acaba morrendo. As folhas da Zamioculca são verde escuras e muito brilhantes. Há também uma espécie que é a Zamioculca Black, cujas folhas são mais escuras, tendendo para o roxo, muito ornamentais. As regas para ela são bem espaçadas, porque ela é uma planta suculenta e ela não tolera excesso de água. Ela também não tolera sol direto sobre as suas folhas. E o solo para cultivar essa planta tem que ser muito bem drenado, senão apodrece as raízes. Vale lembrar que é uma planta da família da Arácea, sendo tóxica para crianças e animais de estimação. A quinta espécie de fácil cultivo é o cingônio. Ele é também chamado de filodendro ponta de flecha ou sempre viva africana. O cingônio é uma planta bastante resiliente, porque ele tolera tanto ambientes de meia sombra ou de sombra, quanto ambientes ensolarados. Ele é muito utilizado como forração, mas se você colocar num vaso com um tutor para que ele possa escalar, ele vai formar colunas lindas, muito decorativas. Essa que eu estou mostrando para vocês é a variegata, mas existe também a toda verde e algumas em tom de rosa claro que são lindas. Eles são plantas tropicais e adoram umidade. Então o solo deve ser bem drenado para que a água escoa, mas pode ser cultivado na água também. Fazer mudas do cingônio é muito fácil também. Basta que você tire uma estaca, né, um pecíolo com uma das folhas e coloque na água para enraizar. Ele enraiza com muita facilidade. Embora seja muito comum a gente ver o cingônio em áreas públicas, em praças, né? É importante que vocês saibam que também é uma planta tóxica. Então mantenha longe do seu pet ou de crianças pequenas. A última da lista, que não poderia deixar de aparecer nessa seleção, são os antúrios. São plantas muito populares e facílimas de cultivar. Eles se apresentam de vários tamanhos, de várias cores, né? Os antúrios, eles precisam de um solo úmido, mas sem encharcamento. Então, o substrato tem que ser bem drenado. Dentro de casa, você deve colocar perto de uma janela ou de uma fonte de luz natural. Eles precisam muito da claridade para florescer. E eles são excelentes filtradores do ar. Eles removem do ar substâncias tóxicas, como, por exemplo, a amônia, o formol e o tolueno, que é uma substância comum em tintas, solventes, produtos de limpeza, na gasolina, né? Para os cães, são plantas bastante tóxicas, porque a sua folha tem oxalato de cálcio, que é uma substância que é muito perigosa e pode até matar o seu animalzinho. E assim, a gente chega ao fim da nossa lista de hoje. Essas plantas que eu citei agora, em geral, não precisam de adubação frequente. Se você adubá-las de 2 a 3 vezes por ano, é suficiente para elas. E isso facilita muito o nosso cultivo, não é verdade? Eu agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, de fazer um comentário, porque é importante para o crescimento e o aprimoramento desse trabalho. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, com seus conhecidos e me sigam também nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!